Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do programa Ver para Saber. A pandemia provocada pela Covid-19 continua a afetar o mundo a vários níveis. Atravessamos uma fase em que os diferentes setores se estão a adaptar e a reestruturar, de forma a poderem continuar a sua atividade. Por isso, o Ver para Saber elaborou uma reportagem especial sobre os impactos da Covid-19 em três setores distintos: o turismo, a cultura e o ambiente. A Covid-19 teve impacto em vários setores, entre eles o turismo, a cultura e o meio ambiente. Na sua maioria existiram alterações negativas, contudo, também se verificaram mudanças positivas. No que diz respeito ao turismo, houve um decréscimo financeiro e de procura, relativamente aos transportes aéreos e à restauração. Vamos lá ver, o setor em si, e pronto, eu sou docente desta área, é um setor que levou um abanão enorme. Neste momento está numa fase de se reerguer e, portanto, tem surgido uma série de estratégias e elas estão bem documentadas, quer a nível político, quer a nível do chamado trade do turismo, portanto, os empresários e todos os elementos, os agentes do turismo, como também utilizamos em termos de tecnologia, e, portanto, o impacto é a nível de todos os subsetores. Se pensarmos bem, vamos lá ver, temos o transporte aéreo, e é tão triste vermos a nossa TAP, a nossa empresa nacional de transporte aéreo, com os aviões parados. É um dos setores que levou, primeiramente, o maior abanão. Estamos a falar, o setor turístico é um setor que implica mobilidade e a partir do momento em que nos dizem que não podemos movimentar, não é? Portanto, o transporte, sobretudo os transportes, mas falo particularmente no transporte aéreo, porque o transporte aéreo é responsável por trazer e levar os turistas, portanto, e a nível do turismo internacional é talvez dos setores ou dos subsetores que mais, eu até diria que se calhar o impacto mais evidente é a nível de restauração, porque se calhar levam mais tempo a recuperar e, sobretudo, tudo o que tenha a ver com o turismo que implique coletivo. A reabertura das fronteiras só poderá acontecer se os países tomarem as devidas precauções, com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos e da própria rentabilidade das empresas transportadoras. Mas realmente a política nacional, quer a nível política europeia, já começa aqui a dar sinais de querer abrir as fronteiras, ou pelo menos estimular os países, sobretudo a nível da Comissão Europeia e da União Europeia, de que os Estados-membros comecem realmente a pensar em abrir as suas fronteiras. Agora, quando me perguntam em relação ao transporte aéreo, pronto, eu não sou, digamos assim, especialista nessa área, mas aquilo que tenho também aqui ouvido nos últimos tempos é no sentido de se criarem condições para que realmente o transporte aéreo garanta a segurança dos seus passageiros. Garanta a nível de segurança sanitária e, portanto, há aqui regras muito rígidas, quer a nível da Direção e Ministério da Saúde, quer também a nível europeu, e não só, até a nível das instituições ligadas ao transporte aéreo. Então, mas como é que como é que o transporte aéreo pode garantir o pagamento de todos os custos associados, levando, se calhar, uma carga de 50%? É muito complicado garantir realmente que a sustentabilidade dessa mesma empresa, e as empresas, as transportadoras aéreas, têm custos muito grandes. Portanto, isto vai ter um impacto a nível dos preços, sem sombra de dúvida. E vai ter um impacto também, deixem-me dizer, isto até porque é veiculado a nível do próprio trade turístico, o que é que será das operadoras e das transportadoras low cost, não é? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, de acordo com a estimativa inicial para o impacto da pandemia no turismo internacional, prevê uma quebra de 45% e, caso não existam melhorias, essa quebra poderá atingir os 70% até ao mês de setembro. Marta Amaral acredita que, apesar das transformações no setor, a atividade turística irá manter-se ativa. As pessoas têm necessidade de sair do seu espaço habitual, das suas rotinas. É a grande razão, digamos assim, que nos leva a praticar turismo. E o turismo está associado às viagens, portanto, ou seja, fazer turismo implica a mobilidade ou a mobilização das pessoas para fora desse mesmo espaço ou desse mesmo território. Eu acredito que o turismo não vai, obviamente, não vai de todo acabar, isso aí não tenho dúvida nenhuma. O que vai acontecer é que vai mudar de alguma forma. Portanto, as coisas vão mudar pelo menos até ao verão, já se fala em abrir praias, etc. Portanto, aquilo que até já tem vindo a lume é que já estão a ser feitas reservas para o mês de verão de pessoas, e o mercado do Reino Unido, por exemplo, é um mercado importante para o Algarve, para a região do Algarve,
e há pessoas, portanto, potenciais turistas que já estão a fazer as suas reservas. Que assume se não, que é, em termos estatísticos, até que ponto há aqui uma contabilização desta movimentação, e esta é uma das grandes polémicas que muitas vezes surge a nível de contabilização estatística, e pronto, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, é uma referência em termos de produção a esse nível, e no turismo também. E, portanto, como é que se contabiliza essa movimentação das pessoas? Tudo bem, se vierem de fora, temos a contabilização, e se o transporte aéreo estiver operacional, que vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma, portanto, consegue-se contabilizar essas pessoas a nível de aeroportos. Agora, se estivermos a pensar num turismo interno em que as pessoas circulam livremente, porque não há aqui a regionalização, não temos regiões autónomas e, portanto, não se consegue contabilizar essas pessoas. As regiões que, por norma, têm uma maior afluência poderão ser as mais prejudicadas devido à pandemia. As regiões tradicionalmente mais procuradas, sobretudo, portanto, se pensarmos em termos de turismo internacional, é efetivamente a região do Algarve, é a região de Lisboa, metropolitana de Lisboa, e é a Ilha da Madeira. Portanto, são efetivamente as zonas tradicionalmente mais procuradas. Portanto, sendo as mais procuradas, à partida serão também essas, sobretudo se vivem muito à base do turismo internacional, que terão levado o maior impacto, porque deixem-me dizer que internamente, com exceção eventualmente das ilhas, se bem que os voos mantiveram-se até determinada altura, as pessoas não deixaram de circular, claro, com todas as exceções, não é? E com toda a necessidade de acautelar o risco, não é? Mas não deixaram de circular por vários motivos. Os motivos que aqui está, ou a motivação que aqui me está a apresentar, tem mais a ver com o turismo de sol e praia, não é? Que é uma forma de turismo que que tem maior preponderância, digamos assim, no nosso país. E essas são efetivamente as regiões, sobretudo o Algarve e a Madeira, que são mais procuradas por esses motivos. Lisboa, como vocês também sabem, tem sido premiada nos últimos anos como um destino de qualidade, e assim eu penso que também vai manter, mas a oferta de Lisboa não é, obviamente, só o turismo sol e mar, aliás, se calhar menos representativo, tem outras vertentes, o turismo cultural, o turismo mais, portanto, dos meetings e dos events e dos conferences, e, portanto, não perde de todo esse interesse. A promoção do turismo local será uma alternativa para melhorar a economia nacional, na medida em que poderá haver um maior receio quanto às deslocações para outros países. Tem que haver aqui claramente uma forte comunicação para estimular o turismo interno. No fundo, havia esta mensagem de que, sim, há uma contenção em termos de poder de compra, as pessoas tinham menos rendimento, e nós sabemos, é um fator que pode pesar e pesa muito na decisão a nível do turismo, e, portanto, havendo uma redução de poder de compra, não podendo as pessoas ir para fora, então estimula-se, digamos, a mobilidade internamente, porque tem que se continuar a gerar despesas e receitas, não é? Portanto, despesas da parte do turista e receita do lado da oferta. Portanto, a relação sistémica oferta e procura tem que estar sempre equilibrada, não nos podemos esquecer disto. No futuro, espera-se que haja uma mudança de comportamentos por parte das pessoas em relação ao turismo, o que significará uma nova normalidade. Se calhar há uns dias atrás fazia uma imensa confusão andar de máscara, mas os orientais, ou os países do Oriente, estão habituadíssimos a usar máscara. Nós é que não é? Pronto, mas se calhar fazia-me alguma confusão usar máscara, hoje em dia já interiorizei que isso é normal. Portanto, a normalidade ou a normalização dos comportamentos tem a ver também parte de cada um de nós, não é? Se me perguntar se as pessoas estão muito ansiosas de sair do confinamento e se isso tem algum impacto depois a nível de comportamentos menos adequados em termos de etiqueta sanitária, eu quero pensar que isso não vai acontecer, mas eu acho que as nossas entidades, a partir do momento em que começam a abrir aqui alguns serviços, que não é só ao nível do turismo, mas noutras áreas também, é precisamente para testar o nível de normalização do comportamento. Há segmentos que vão levar mais tempo a recuperar, nomeadamente o setor ligado aos eventos, o setor dos grupos e também dos séniores, dos idosos, porque sabemos que eles próprios até há algumas indicações que deverão estar mais tempo confinados, não é? Evitar as saídas. Fora isso, eu penso que as pessoas vão recuperar essa normalidade. O setor da cultura tem sofrido também grandes impactos com a pandemia que se vive atualmente, prejudicando todos aqueles que trabalham na área.
foi de facto o mais atingido. Estamos a falar de pessoas que maioritariamente têm contratos precários e quando a fonte de rendimento esgota-se, a única coisa que tem é o talento, e o talento, infelizmente, em Portugal e em alguns países não mata a fome. E é uma dor que às vezes nós aplaudimos grandes talentos e que recebem ao final de uma atuação 100 euros e depois nós olhamos e vemos, são grandes atores que às vezes estão a passar grandes dificuldades, mas que são eles que nos dão os sorrisos e que fazem-nos sonhar. Não têm contratos, hoje estão a trabalhar, são fantásticos e maravilhosos, são os protagonistas de um espetáculo, de um bailado, de um filme, mas amanhã estão no desemprego em Portugal. E se reparares os exemplos de alguns atores que saíram para fora, conseguem ter um grande reconhecimento e até conseguem ganhar um bocado mais. Porquê? Porque saíram. Para além de serem tomadas algumas iniciativas para ajudar o setor, o Ministério da Cultura é ainda alvo de várias críticas. Então o que eu acho que já está a ser feito e já houve inclusive até audiências com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que atores, técnicos e muitas pessoas que estão nos bastidores estão a levar nas redes sociais, e isto também é um fator muito importante, um movimento que se chama Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal. Basicamente eles estão a tentar pedir apoios, pedir alguma forma de subsídio à Ministra da Cultura para que possam surgir. Eu percebo que os secretários de Estado da Cultura, a própria Ministra, queira fazer o melhor, mas a cultura não se faz em gabinetes e por mais que se tente, por mais que se fale, por mais que os atores reivindiquem, terá que ser uma pessoa que perceba de cultura, que esteja na cultura, que viva a cultura. Mas também não podemos cair no erro de um ator ser contratado para ministro, ser chamado para ministro, porque os ministros são políticos. A Ministra da Cultura é política, ela tem de fazer política, não é um setor à parte. Não podemos dizer que o Ministério da Cultura não é diferente, não, porque eles têm que fazer políticas e começa quando têm que fazer um orçamento e que começam e que veem que têm 1% para distribuir. Não está a ser ajustado. Governo sem cultura dava a sua sepultura. Não se pode pedir à cultura e às pessoas que trabalham na cultura que se reajustem, que olhem para as novas oportunidades, quando quem está a pedir não dá ferramentas para que eles possam voar e trabalhar. Apesar das dificuldades vividas, a esperança mantém-se e novas ideias poderão surgir para combater o problema. Nada voltará a ser como antes, nada voltará ao normal, mas oportunidades. Nós somos um país empreendedor e a cultura tem mostrado isso, e esta é a oportunidade. Vamos nos juntar todos e vamos tentar perceber de que forma é que isto pode ser uma estratégia e uma ferramenta fundamental. Nos cinemas, eu acho que já há alguns países que fazem cinemas ao ar livre, em que as pessoas estão dentro dos carros a ver, uma espécie de estacionamento. Porque não? Porque é que não se inova? Porque é que não se olha para isto como um mundo de oportunidades em que vamos nos reinventar, ser empreendedores e criar mercados zeros e novas ideias? Eu penso que também não se pode formatar e dizer para os museus é assim, logo todos vão ser. Não. Eu acho que tem de ser de forma muito ponderada e cada plano de contingência tem de ir ao encontro das próprias especificidades das bibliotecas e de outros serviços. O confinamento social fez com que as companhias de espetáculos tivessem que se reajustar. No entanto, as mais pequenas, no futuro, sairão mais prejudicadas. Algumas companhias que organizavam festivais que já adiaram programações só para o ano. Eu temo que as mais pequenas, com uma estrutura financeira mais reduzida, com trabalhadores a recibos verdes através do regime de prestação de serviço, eu acredito que essas vão ter grandes dificuldades de se reerguer.
os grandes teatros, as grandes salas de espetáculos do país, eu acho que estão naquela fase de ponto de embreagem, ou seja, estão à espera que se dê uma luz verde e depois comecem a trabalhar, porque há companhias que já estão a trabalhar. Eu sei que o Teatro Dona Maria II prepara-se para fazer a apresentação da temporada, mas via redes sociais, mas vai fazer a apresentação da temporada. É preferível apresentarem 2 produções ou uma produção sem que se endividem, sem que despeçam pessoas, sem que tenham que reduzir, do que criar grandes espetáculos e depois acabem por não pagar aos trabalhadores, não tenham capacidade financeira para subsistir. É preferível fazer as coisas com muita cautela e com muita ponderação e tudo muito bem planeado, e se calhar dar espaço para que outras pessoas que queiram entrar e que já tenham projetos já idealizados e prontos para executar, sejam elas a fazer. E eu acho que o setor vai responder bem a isso, vai ter muita cautela naquilo que vai apresentar, se bem que eu também acho que há uns que vão ter que chegar a esta altura e dizer: eu não tenho dinheiro, mas eu quero fazer qualquer coisa para mostrar que estamos vivos e que a cultura não morreu. Também acho que é isso que vai acontecer. A questão do adiamento de festivais faz com que as pessoas sintam algum receio em frequentar estes espaços. Contudo, estes apenas são possíveis de realizar caso as regras de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde sejam cumpridas. As pessoas que gostam de festivais, as pessoas que gostam, vão estar conscientes, porque no fundo é isso, é o bom senso que vai ter que prevalecer, mas poderá no início algumas pessoas que estão as mais reticentes não irem, mas o fã, o verdadeiro fã, vai. E é o que eu digo, poderá não ser a plateia e a audiência num festival esperada, mas os que lá forem vão dar aquela energia porque são festivaleiros. Mas eu acredito que no início poderá haver esta quebra, mas é possível, com uma grande estrutura, com um concerto com muitas pessoas e cumprindo as regras das autoridades de saúde. No início poderá fazer confusão a alguns pequenos festivais, mas eu acho que os grandes festivais de renome, com grandes artistas, eu penso que não. Eu penso que isso as pessoas querem, até porque há uma vontade de sairmos, de espairecermos. É provável que haja aumentos na bilheteira, é provável. Mas, por exemplo, imaginemos que eles de repente conseguem organizar um festival no próximo ano com o mesmo valor e até dizem, as pessoas todas que compraram o bilhete até agora não pagam mais nada, é só troca, basta só atualizar, porque depois eles começam a pensar, bem, é preferível ter este dinheiro a não ter. Ainda assim, existem festividades que manifestam prepotência face à decisão de terceiros. Sobre a questão do Avante, é a mesma questão que o 1º de Maio, o Dia do Trabalhador em Lisboa. Se começa por aí que é um festival particular, é diferente, e se começa a categorizar e dizer, não é bem um festival, então é preferível dizer, para aquele vamos decidir dar autorização e para outros não. Temos é que, quando eu no início dizia que temos que ser claros e que as pessoas têm que perceber porque é que determinadas regras são incutidas, é isto, é para evitar que depois a opinião pública faça um juízo de uma coisa que até pode ter uma boa razão, mas que não foi bem explicada. E se existe estas dualidades, é mau e eu fico muito, 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 muito triste. Filipe Gonçalves reforça a ideia que a cultura atravessará um período conturbado, em que a própria criatividade dos profissionais poderá estar em risco. Vai haver uma grande crise no setor e é esse o meu medo. E quando há crises no setor, o espaço da criatividade acaba por ser anulado e isso não pode acontecer. Apesar dos diversos impactos negativos causados pela pandemia da Covid-19, o setor ambiental foi aquele que sofreu mais consequências positivas, nomeadamente no que diz respeito à redução dos gases causadores do efeito de estufa. Não há dúvida que, apesar da Covid-19 ser uma emergência de saúde pública,
à custa do confinamento e das restrições impostas, verificou-se realmente que em vários setores nós tínhamos uma vantagem ambiental. A mais flagrante tem a ver, talvez, à escala mundial, com as emissões de gases com efeito estufa. Há uma quebra estimada que vai entre 4% a 17%, de acordo com os dados mais recentes. Ou seja, as emissões, principalmente de dióxido de carbono, que causam o aquecimento global e as alterações climáticas, estão em forte queda, quer devido à quebra da produção industrial, mas também em setores como a aviação. A baixa circulação de veículos terrestres e aéreos veio trazer benefícios para os grandes centros metropolitanos, destacando-se a cidade de Lisboa. Depois, na qualidade do ar, aí nós temos fortíssimos benefícios. Olhando principalmente para a cidade de Lisboa, nós nunca tivemos um período tão grande de níveis excelentes de qualidade do ar, ou seja, de concentrações tão baixas, principalmente olhando para um poluente associado aos automóveis e à combustão, que é o dióxido de azoto. Nunca tivemos concentrações tão baixas desde que, por exemplo, temos estações de monitorização de qualidade do ar em Lisboa, como na Avenida da Liberdade. A redução, digamos assim, muito forte do transporte rodoviário, também do transporte aéreo, a quebra nas indústrias, na produção de eletricidade, tudo isso levou a que, efetivamente, o impacto em matéria ambiental e de saúde pública tenha sido muito significativo. As famílias deverão estar conscientes que uma baixa circulação não implicará uma redução em termos de gastos, pois o consumo doméstico será mais elevado relativamente àquilo que acontecia antes do confinamento. Nós temos aí, sem dúvida, um contributo para passarmos, digamos, algum do consumo de energia que nós tínhamos nas empresas para nossas casas. Portanto, o consumo doméstico efetivamente tem vindo é natural que nós consideremos que ele está a aumentar, porque nós estamos mais tempo em casa, estamos, portanto, a desenvolver atividades que não tínhamos em casa, ou seja, precisamos de computador ligado, se calhar de iluminação, de alguma climatização, dependendo do sítio do país. Temos que gastar mais energia, se calhar, a cozinhar em casa, em vez de utilizarmos uma cantina ou um restaurante. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos um aumento do consumo de energia expectável por parte das famílias, no que respeita à eletricidade, ao gás. Se incorporarmos aqui a mobilidade, aí todas as pessoas que no dia-a-dia usam, por exemplo, o carro, estão a diminuir muito consideravelmente o consumo de energia. Ou seja, explicando melhor, se nós nos focalizarmos apenas na casa, sem dúvida alguma que estamos com um maior consumo de energia. Se nós considerarmos a casa e a nossa mobilidade, então aí nós comparativamente estaremos com menor uso de energia, porque a mobilidade, por exemplo, é responsável por um consumo muito significativo em termos de gasóleo e de gasolina, que atualmente não estamos a ter. A utilização de máscaras e luvas descartáveis resultou num aumento da contaminação dos rios e dos mares. Deste modo, a alternativa passa por recorrer a materiais reutilizáveis.
efetivamente nós temos muito mais plástico e outros materiais associados à Covid-19. É uma situação muito complicada que até já se está a revelar na recolha de materiais que começa a ser feita nos rios e nos oceanos. Infelizmente são materiais que não são viáveis a reciclar, as máscaras, as luvas, não temos aí uma possibilidade tecnológica fácil, mesmo que se ultrapasse as questões de contaminação. Mas não é fácil fazer um aproveitamento desse tipo de resíduos, e isso exigiria, se calhar, uma solução também muito sofisticada de separação, e, portanto, é por isso que nós temos, por exemplo, alertado na Zero para o uso de máscaras que não sejam descartáveis, portanto que sejam reutilizáveis, que as pessoas possam lavar, utilizar várias vezes, em segurança, de forma a garantir que eu reduzo a quantidade de resíduos que são produzidos no âmbito desta crise de saúde pública. Francisco Ferreira espera que no futuro haja uma maior responsabilidade por parte das pessoas relativamente aos aspectos ambientais. Depois desta situação de pandemia, em que nós tivemos aqui como que um intervalo para o planeta, o desejável é que nós consigamos reconstruir um futuro mais resiliente, mais amigo do ambiente, com menores problemas de qualidade do ar, porque também sabemos que a qualidade do ar, por exemplo, foi determinante na capacidade das pessoas reagirem à pandemia. Em zonas muito poluídas, as pessoas estão mais vulneráveis, e há alguma investigação já a ser feita sobre a própria maior transmissão do vírus em zonas bastante poluídas. E, portanto, nós precisamos de usar esta paragem forçada para repensar uma sociedade que tem que funcionar de forma diferente. Não pode estar assente tanto, como agora reparamos, na globalização. Fica ainda o conselho para as entidades competentes relativamente aos impactos causados pelas alterações climáticas, uma vez que estes levam mais tempo a serem recuperados. Se os governos, se as autarquias, se todos nós percebermos que este alerta da natureza é para levar a sério, que nós estamos a sobreexplorar o planeta e que temos que realmente repensar a forma como a nossa economia funciona, para nos tornarmos mais resilientes a esta emergência e a outras emergências, como é o aquecimento global e as alterações climáticas, que são emergências em câmara lenta e, portanto, nós não temos o nível de mobilização e de reação que estamos a ter em relação à Covid-19. Nós talvez consigamos realmente corrigir esta trajetória, que aliás, depois do Acordo de Paris, em relação ao clima, ficou claro que era fundamental, porque senão os prejuízos serão muitíssimo maiores do que a Covid-19 e com uma recuperação muito mais lenta e difícil. Apesar das consequências provocadas pela pandemia, prevalece a esperança de que estes setores se consigam reestruturar e reerguer depois deste período conturbado.
Esta foi uma reportagem especial que nos permitiu entender as consequências negativas e positivas causadas pela atual situação pandémica. E por ser este o tema que pretendemos destacar e aprofundar no programa de hoje, o tempo de transmissão do Ver para Saber foi dedicado à reportagem especial, não havendo, por isso, o bloco informativo para as crianças neste episódio. Obrigado por ter acompanhado. Até breve.